E aí pessoal, tudo bem? É um prazer estar novamente com vocês. Voltamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos continuar o assunto de tecido conjuntivo. Vamos passar a falar de um tecido conjuntivo especial chamado tecido ósseo. O tecido ósseo é um tecido altamente específico. Você já assistiu a aula de tecido conjuntivo propriamente dito? Se assistiu, já está pronto. Então vamos lá. O tecido ósseo é um tecido muito característico dos vertebrados, porque é um tecido de sustentação. Basicamente, o tecido ósseo tem a função de sustentar o seu corpo. Ele ligado ao tecido muscular e às articulações, ele promove os movimentos de todos os vertebrados. Interessantemente que o processo da formação do tecido ósseo vem desde os invertebrados, artrópodos e moluscos, que começaram a formar exoesqueletos de calcário. Esses exoesqueletos evoluíram, deixaram de ser esqueletos exodérmicos e passaram a ser esqueletos endodérmicos. E aí formamos o grande grupo dos vertebrados. Uma segunda função do tecido ósseo é a reserva de cálcio. A maior concentração de cálcio que um ser vivo tem está dentro do tecido ósseo. Então, se você passar alguns dias sem se alimentar de cálcio, que são essenciais para várias funções metabólicas, o seu corpo já está preparado em fazer aí um feedback negativo e retirar cálcio do seu osso para você poder fazer, por exemplo, as sinapses mentais, as contrações musculares e até mesmo as coagulações sanguíneas baseadas pelas plaquetas. Uma característica básica do tecido ósseo é ser vascularizado, ou seja, todo o tecido ósseo é vascularizado, e esses canais são chamados canais ravencianos, e a função dele é nutrir todo o tecido ósseo. Aparentemente você acha que ele não é um tecido vivo, mas sim, o tecido ósseo é um tecido vivo em constante regeneração e constante formação. Esse tecido ele está ali todo o tempo se adaptando às situações que você passa no dia a dia. O tecido ósseo ele é formado basicamente por dois tipos de células, os osteoblastos e os osteoclastos. Cada um tem uma função bem específica. Os osteoblastos são células cúbicas que têm a função formativa. Eles basicamente formam o osso. Essas células, enquanto imaturas, têm uma capacidade mitótica, mas quando elas chegam ao processo de maturidade, elas perdem a capacidade de se dividir mitoticamente, ou seja, elas param de se multiplicar. Isso é interessante, porque somente a partir daí eu consigo fazer a matriz óssea. Além disso, esses osteoblastos são capazes de fabricar fibras de colágeno tipo 1 que vão dar um certo tipo de elasticidade ao osso. Aí você se pergunta, mas Ítalo, o osso tem capacidade elástica? Com certeza. Se o seu osso não tivesse capacidade elástica, todas as vezes que você desse um pulo, sofresse um impacto, você quebraria esses ossos. Um fator interessante dos osteoblastos é a sua metamorfose para osteócitos. Ou seja, os osteoblastos são as células de origem e os osteócitos são as células finais. Os osteoblastos formam um processo calcificante, que eu vou explicar já já, e esse processo calcificante termina na transformação do osteoblasto em osteócito, que é a célula que forma a matriz óssea. Como eu acabei de falar dos osteoblastos, vamos falar agora dos osteoclastos. Quem são os osteoclastos? São células que vêm de origem monócita, ou seja, ela vem de células a partir de células dos glóbulos brancos, e elas têm uma alta capacidade de regeneração. Não somente de regeneração própria, mas de regenerar o tecido ósseo. Então a função base dos osteoclastos é ser os faxineiros ósseos. Todos os dias, vários osteoclastos estão lá na sua matriz óssea, tirando osteócitos velhos, comendo esses osteócitos, limpando
traumas que você tem na matriz óssea, matando células velhas, ou seja, ele está ali todo o tempo remodelando o tecido ósseo. Se um dia você tiver uma fratura ou uma fissura óssea, serão os osteoclastos que irão lá naquela fratura, irão limpar a fratura, irão polir aquela fratura e deixar aquela fratura própria para a chegada de novos osteoblastos que irão se transformar em osteócitos e, consequentemente, regenerar a matriz óssea. Então, aí eu tenho duas células bem específicas. Osteoblastos compõem a matriz óssea, osteoclastos trabalha na manutenção dessa matriz. Então a matriz óssea, tão falada até agora, ela tem basicamente duas composições: a sua composição inorgânica e a sua composição orgânica. Na sua composição inorgânica, os minerais que mais compõem o tecido ósseo vão ser os fosfatos e o cálcio. Exatamente, o cálcio é o maior compositor em quantidade do tecido ósseo. Mas também nós encontramos em menor quantidade magnésio, potássio e outros tipos de minerais que estão nessa matriz. Mas, na sua grande quantidade, na sua abundância, nós encontramos aí o cálcio como maior compositor. Já na parte orgânica, a maior compositora do tecido ósseo são as fibras de colágeno já comentadas. 95% da parte orgânica do osso são fibras de colágeno. E a função dessas fibras de colágeno é dar elasticidade ao osso. É criar nesse osso uma capacidade de sofrer impactos e não estar quebrando a cada tipo de movimento que você faz. Agora vamos falar de uma parte importante do tecido ósseo, que é exatamente a sua formação. É como ele se forma. Eu tenho basicamente dois tipos de ossificação. Eu tenho as ossificações endocondrais e eu tenho as ossificações intramembranosas. O que diferencia essas duas ossificações? Basicamente, as calcificações endocondrais ocorrem a partir de cartilagens. E as calcificações intramembranosas ocorrem a partir de membranas, formam lá no momento que você é feto. Ela vai servir como base para a ossificação endocondral e membranas vão servir como base da ossificação intramembranosa. A ossificação intramembranosa ocorre a partir da disposição de osteoblastos em cima de uma membrana. Então você vai ter uma membrana, os osteoblastos vão usar essa membrana como um molde, esses osteoblastos vão se fixar nessa membrana, vão fazer um processo metamorfósico, onde ele forma um casulo. Esse casulo vai permitir que ele absorva cálcio, que vai ser transportado pelo sistema sanguíneo. Essa absorção de cálcio vai gerar uma saturação de cálcio dentro do citoplasma do osteoblasto. Ele vai se mineralizar e com a instalação subsequente de outros osteoblastos, todos vão se transformando em osteócitos, que é o processo final da metamorfose, e eles vão formando assim a matriz óssea. Então eu vou ter uma colocação de osteoblastos virando osteócitos, tanto na parte de cima como na parte de baixo. O que é o diferencial? Como a membrana que vai servir como base ela é muito fina, então, para esse tipo de ossificação, eu formo aqueles ossos achatados que você encontra no crânio, na mandíbula, nas costelas e na bacia. E a partir desse tipo de osso, nesse local da membrana, se desenvolve medula óssea vermelha, que vai ser a medula responsável pela fabricação, no caso do tecido sanguíneo. Como o maior osso aonde tem ossificação intramembranosa é a bacia vai ser a maior fonte de fabricação de tecido sanguíneo que você tem no seu corpo. Esse tecido sanguíneo vem a partir do tecido hematopoético que está nessa medula óssea vermelha. Já na ossificação endocondral, quem vai servir como base para a deposição dos osteoblastos será as cartilagens hialíndricas.
Sendo assim, eu vou comparar com você essa cartilagem, aqueles bastãozinhos de pistola de cola quente. Você já viu aqueles bastões? Aquele bastão, ele tem sua rigidez, mas ele tem uma certa flexibilidade. Pronto, aquilo ali lembra muito uma cartilagem hialíndrica. O que é que vai acontecer? Ele é cilíndrico, e aí eu vou ter agora osteoblastos se depositando em todas as configurações tridimensionais dessa cartilagem, desenvolvendo um osso circular, os ossos cilíndricos. Então, o método de deposição é o mesmo da outro tipo de ossificação. Eu vou ter osteoblastos se colocando em cima da cartilagem, absorvendo cálcio, gerando um casulo, fazendo uma matriz óssea e virando osteócitos. Qual é a diferença básica? Quando essa cartilagem ela não estiver mais lá, o meu osso vai ter um orifício circular oco central, aonde irá se depositar a medula óssea amarela, conhecida vulgarmente aí, popularmente como tutano, tutano de boi, né? Pega aquele osso de boi bem grosso e você tem aquela gordura no centro. Todos os ossos cilíndricos têm algum tipo de reposição de medula óssea amarela, e ele é uma reserva de energia. Outra curiosidade sobre esse tecido é exatamente o período de crescimento dele. No crescimento endocondral, o crescimento ele segue épocas, e esse crescimento é a partir de um processo de cartilagem. Então, se eu quero que esse processo ocorra e eu cresça, eu tenho que estender essa cartilagem. E quem é que vai estender essa cartilagem? É um hormônio chamado somatotrofina, ou GH, o hormônio do crescimento. E esse hormônio ele é liberado a partir do sono REM. Sono REM, sono profundo, aquele sono que você sonha, aquele sono que começa depois de 3, 4, 5 horas no sono contínuo. REM, movimento repetitivo dos olhos. Então você fica com os olhos ali mexendo, sinal que você está num sono profundo. A sua hipófise identifica esse sono, e aí passa a liberar uma grande quantidade de GH que vai estender essa cartilagem, e quanto mais essa cartilagem se estende, mais os osteoblastos vão criar novas matrizes. O interessante é que o período máximo de estendimento dessas matrizes chegam lá para os 20, 19, 20, 21 anos. Elas param de se estender, o GH para de ter função. Mas o glande Bloom, 50% desse crescimento ocorre até 3 anos de idade. Lembra daquele dito da sua mãe? Menino, vai dormir, senão você não cresce. É a pura verdade. Não teve sono, não há crescimento. Aí você é esperto e vai dizer assim, Ítalo, aí é comigo mesmo, eu passo a tarde dormindo. Mas esse tipo de sono não vai desenvolver crescimento, porque você vai estar no sono REM, no sono leve. O sono REM precisa de um conjunto de condições favoráveis para ele acontecer. E uma das condições é a noite, é a relação de serotonina, melatonina que você tem. Talvez você consiga aí imitar uma noite e durante o dia ter um sono desse, mas é muito difícil. Então, um dos fatores que vai desenvolver seu crescimento é a necessidade de dormir, de ter um sono completo, um sono satisfatório. Outra coisa que você vai ter que se atentar é a nutrição, que a gente vai falar em outras aulas. A nutrição e a distribuição dos nutrientes é muito importante para que você tenha esse processo de crescimento. Você pode ter até a altura genética de 1,80 m, não ter dormido corretamente durante a noite e ter perdido aí 5, 10 centímetros de crescimento, porque não houve uma distensão cartilaginosa e, consequentemente, um crescimento ósseo. Para fechar a aula de hoje, vamos falar um pouquinho da relação entre nutrição e da relação entre crescimento, da relação metabólica e da relação do crescimento, da relação nutricional e da relação do crescimento. A nutrição está diretamente ligada aos processos de crescimento. Claro, você precisa de nutrientes para gerar homeostase. A alimentação de minerais como o cálcio está ligado com o seu crescimento, porque você precisa desse mineral para poder gerar um crescimento ósseo. Você precisa de cartilagens, de alimentação proteica para gerar cartilagem, para você poder crescer. Então,
crianças desnutridas com certeza têm perda de crescimento. E aí eu me lembro de uma história que é exatamente do Nordeste, uma história de nós cearenses, de nós nordestinos, que por muitas vezes somos taxados de pessoas da cabeça grande. Cearense tem a cabeça grande? Muitas vezes sim. Mas esse termo, esse dito popular, surgiu exatamente por problemas nutricionais. Ora, o Nordeste sempre foi conhecido por grandes secas, grandes estiagens. E é o que acontecia nesses momentos? Quando havia estiagem, era muito comum haver êxodo, diásporas nordestinas. Vão para São Paulo, para o Rio, para a região norte procurar trabalho e alimento. Imagine aí, quando você é uma criança em desenvolvimento e não é dado a você as condições nutricionais suficientes, o seu corpo começa a ter que fazer escolhas. Ora, você come pouco e você come mal. E aí teu corpo começa a se perguntar, para onde eu vou direcionar esse nutriente? Ele vai direcionar para as áreas mais importantes. E uma das áreas mais importantes é a cabeça, já que seu cérebro está se desenvolvendo. E aí o que acontece? É muito comum pessoas subnutridas, o pouco que come, desencadear essa nutrição para o desenvolvimento do crânio e atrofiar o desenvolvimento do tronco. Então você tinha uma criança de 3, 4, 5, 6 anos de idade que fazia 2, 3, 4 anos que sofre desnutrição, os pais decidem ir para São Paulo, os pais se alimentavam mal, a criança se alimentava mal, e quando você chega em São Paulo, uma pessoa bem nutrida olha para o menino e fala, vala, meu Deus, que menino da cabeçona. A cabeça do menino está do tamanho da idade dele, ele comeu pouco e o pouco que ele comeu foi dispendiado para a cabeça. Aí você tem uma criança de 6 anos, com uma cabeça do tamanho correto de 6 anos, mas você tem um corpo de uma criança de 3. E aí, visualmente, proporcionalmente, você diz, esse menino tem a cabeça grande. Ele não tinha cabeça grande, ele tinha um corpo pequeno para o tamanho, para a idade que ele deveria ter. Isso aí é uma demonstração de como a carência alimentar atrapalha o seu desenvolvimento e o seu crescimento. E outro fator que também atrapalha o crescimento e o desenvolvimento é o raquitismo, que é uma doença que pode ser genética, mas também pode se alimentar por falta de nutrientes. E o raquitismo, ele cria aí uma má formação cartilaginosa e, consequente, uma má formação da matriz óssea. Ou seja, pessoas que sofrem com o raquitismo, ele tem a formação de cartilagens tortas que vão formar ossos tortos, ossos côncavos ou ossos convexos, como você pode ver aí na foto, aparecem pessoas zambetinhas, né, aquela que anda a cavalo, que o pessoal brincava no interior, ou então pessoas, né, com as pernas para fora, zambetas, como diz aqui no Nordeste. Mas olha, tome cuidado, hein? Muitos pais têm uma mania incorreta de pegar seu bebê que ainda está próximo da capacidade de andar, muito novo, uma criança de 8, 7 meses, 9 meses, e começar a estimular o bebê a ficar em pé só para ter o prazer de ver a criança andar. Lembre-se que as cartilagens da criança, elas vão seguir o seu ritmo correto. E aí a criança vai começar a andar quando ela tiver cartilagens fixas, capazes de sustentar o seu corpo. Se você começa a estimular essa criança a andar muito cedo, a colocar essa criança em pé com 7, 8 meses, você pode entortar a cartilagem base dela. E aí, quando houver uma calcificação futura da matriz óssea pelos osteoblastos, você tem uma criança com as pernas zambetas, com as pernas curvadas, só porque você literalmente mal formou a cartilagem base do osso da criança. Bem, pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje. Nós falamos um pouquinho aí de tecido ósseo. Nas próximas aulas nós vamos falar de tecido sanguíneo e de tecido imunitário. Vamos falar aí um pouquinho do sangue e de como você desenvolve imunidade. Foi um prazer estar com vocês. Espero que eu tenha ajudado e tenham um bom dia.